E aí pessoal da M2, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um resgate sobre alguns conceitos estudados a partir do tópico 2, calor, né, sua propagação, energia térmica, e vamos resolver então alguns exercícios, tá? É o seguinte então, ó, energia térmica, ele na verdade é o seguinte, vamos pegar direto aqui, ó, o ponto principal. Energia térmica de um corpo é o somatório das energias de suas partículas e depende de duas coisas: a temperatura e quantas partículas tem esse corpo. Então assim, quanto maior for esse corpo, mais energia térmica ele vai ter. Quanto maior a temperatura, mais energia térmica ele também vai ter. Se é um corpo muito grande e muito aquecido, vai ter muita energia térmica. Se é um corpo pequeno, numa temperatura baixa, ele vai ter pouca energia térmica. Então, essa relação aí, entre quantas partículas tem o corpo e que temperatura ele está. Agora, calor. A ideia de calor na física, ela não é a mesma usual, assim, da palavra calor do nosso cotidiano. Nós falamos calor quando nós sentimos que está uma temperatura quente para o nosso corpo, né? Está lá 38, 39, 40 graus, a gente fala, ah, que calorão. Agora, na física, nós vamos considerar calor como sendo a energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. O que isso significa? Nós sabemos que quando tem diferença de temperatura entre um corpo e outro, eles tendem a ficar em equilíbrio térmico. Para que eles fiquem em equilíbrio térmico, o corpo aquecido vai doar energia para o corpo que está menos aquecido. Temperatura maior doa para quem está com temperatura menor. E essa doação de energia, né, essa fluidez, nós chamamos de calor, tá? Para que haja calor, nós precisamos ter uma diferença de temperatura. Se nós pegarmos dois corpos que estão na mesma temperatura, por exemplo, duas canetas aqui, se elas estão na mesma temperatura, não vai ter calor, não vai ter troca de temperatura de uma para outra, não vai fluir. Agora, se uma está na temperatura diferente da outra, quando nós, né, colocarmos ela para que haja esse calor, daí sim, a temperatura mais alta vai diminuir, a temperatura mais baixa vai aumentar, e essa troca de calor, então, né, é o chamado calor. Então, aparece para nós aqui, ó, observe que o calor flui espontaneamente, então esse processo, ele é vamos dizer assim, ele é automático, né? Se tu tá com água gelada, bota água quente, é automático o negócio que a água que está gelada vai aquecer e a água que está quente vai resfriar, né? Vai mudar a temperatura, isso é automático, por isso que nós colocamos aqui espontaneamente. E aí dá um exemplo aqui, ó, aquece a vela à ponta de uma barra de ferro e esse calor, ou seja, essa temperatura vai da parte mais aquecida para a parte menos aquecida. Então, essa fluidez é chamada de calor. Tranquilo isso, então? Show de bola, né? Aí depois vocês deram uma olhada também na unidade usual de calor. Nós podemos chamar de joule ou podemos chamar de caloria. Observe que a caloria aqui está com uma letra minúscula, né? É cal com letra minúscula. Aí aparece para nós aqui bem interessante o seguinte: caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água deve receber para variar a temperatura de 14,5 para 15,5. Vamos resumir isso aqui. Vamos pensar o seguinte: 1 grama de água é exatamente assim, né? Ó, bem aproximado. Tá, essa temperatura aqui vai dar exatamente. Mas assim, 1 grama de água é 1 ml, tá? 1 mlzinho ali. A gente sabe que uma garrafa que vocês normalmente tomam água tem 500 ml. Então, pegando 1 mlzinho só. Se tu variar a temperatura em 1 grau, tipo assim, tá 20, foi para 21, esse 1 ml precisa de 1 caloria. Então, para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 ml de água, ou seja, 1 grama, tu precisa de 1 caloria. Então, isso, na verdade, que nós chamamos, né, de cal, com C minúsculo. Aí aparece para nós aqui também uma tabela, né, com informação nutricional, fala para nós sobre calorias aqui embaixo. E aí depois nós temos a relação aqui em cima de caloria com joule, 1 caloria 4,18 aqui, ou 186 joule, né? Tem outras relações, por enquanto não vamos se preocupar com isso aqui. O importante para nós lembrar é o seguinte:
Quando nós temos uma caloria com C maiúsculo, chamado caloria alimentar, que está aqui, ó, nós precisamos de 1000 calorias, aquela que nós vimos aqui, que é para variar 1 ml de água em 1 grau Celsius. Quando tu tem 1000 calorias, nós chamamos de uma kcal, ou então de uma caloria alimentar, certo? Então 1000 calorias, a normal, essa nossa, é chamada uma caloria alimentar. Aparece aqui para nós uma tabela, né, de média alimentar diária dos povos aqui, dos países mais famintos, né, onde o pessoal tem mais restrição ao alimento, menor acesso. Aparece para nós aqui, então, a Somália, né, 1580 calorias e assim por diante. Aí aparece os países mais desenvolvidos aqui, e eles têm uma alimentação com uma quantidade de calorias muito maior, né, mais do que o dobro aqui até. Então, Dinamarca, Portugal, eles têm a mesa mais farta. Depois, os processos de propagação do calor. Como é que esse calor propaga, né? Ele pode ser de 3 formas. Ele pode ser por condução, por convecção ou por radiação, ou então irradiação, tá? Tanto faz. Em alguns momentos vocês vão ver escrito radiação, em outros momentos vocês vão ver chamado irradiação. Então, o primeiro que vocês viram, nós estamos relembrando agora, é a questão da condução, tá? Essa condução, vamos direto aqui para o resumo, ela é o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica passa de partícula a partícula de um meio só. Ou seja, tu aquece aqui na ponta e esse calor, né, que está aqui vai propagar para lá, e a gente nota que aqui tem mais uns risquinhos aqui dizendo que ela está se agitando mais, e aqui tem menos risquinho. Então tu aquece uma barra de ferro. Aqui na ponta está muito mais aquecido do que aqui. Esse calor no mesmo material é chamado de condução. Bem tranquilo isso, né? Vamos virando a página aqui. A gente vai ter o seguinte. Destacamos que, como a ocorrência da condução requer a existência de um meio material, esse fenômeno não ocorre no vácuo. Ou seja, o Sol aquece o nosso planeta, ele não pode ser por condução, porque nós temos quase um vácuo perfeito, né, entre o Sol e o nosso planeta. Então, esse aquecimento que vem de lá para cá não é por condução, porque a condução não funciona no vácuo. Aí aqui vai aparecer para nós algumas forças intermoleculares ali e tal, o cálculo do fluxo de calor, que por enquanto nós não vamos nos preocupar com isso, tá? Aí depois aparece aqui, ó, isso aqui é interessante. Coeficiente de condutibilidade térmica. O que significa isso? Tem materiais que vão conduzir esse calor, aqui, ó, com mais facilidade. Tu vai aquecer aqui, ligeirinho, esse aqui vai estar aquecido. Tem materiais que tu vai aquecer esse aqui e não vai chegar aqui. Então, como é que eu vou saber isso? São materiais que têm uma maior ou uma menor condutibilidade térmica. Então, aqui a gente vai observar nessa tabela. Não se preocupem tanto com esses valores aqui em específico no momento, mas vamos preocupar em entender o que está acontecendo. Por exemplo, assim, os gases, oxigênio, ar, hidrogênio, hélio, eles têm um valor muito pequeno, ó, é vezes 10 na menos 5. Já os metais, eles têm um valor maior, bem maior do que os gases, ou seja, eles conduzem o calor com mais facilidade. O nosso ar, ele conduz muito mal o calor, e isso é muito bom para nós. Porque o que acontece? Se o ar conduzisse bem o calor, no momento que a gente colocasse alguma coisa no fogo, aqueceria toda a casa e ficaria quase toda ela na mesma temperatura. Isso é ruim, né? Tu aquece alguma coisa, por exemplo, no forno, ele tem que ficar fechado. Quando tu abre ali próximo, está numa temperatura alta, mas felizmente mais afastado não está numa temperatura alta. Então o ar é um mau condutor de calor, felizmente. E aí os sólidos aqui a gente consegue observar que a cortiça e o feltro também conduzem mal calor. A lã, a madeira, o tijolo, o concreto, esses caras aqui, ó,
eles são mal condutores de calor, muito próximo do hélio, até ali, ó, 3.4, aqui é 1, então, enfim, eles são mal condutor. Agora, os metais conduzem muito bem, né? A gente observa isso, que quando aquece uma panela não dá pra botar o dedo, se tu botar o dedo queima. Agora, se tu chegar bem próximo dela, tu vai ter o ar e o ar não vai estar tão aquecido assim, certo? Aqui são bons condutores, aqui são maus condutores. Os maus condutores nós vamos considerar sendo isolante térmico, ele não vai deixar o calor fluir. E aqui nós temos bons condutores térmicos. Ou seja, se nós pegarmos aqui, por exemplo, uma lã, aí por que no inverno a gente usa lã? Na verdade, nós não usamos a lã para nos aquecer. Nós usamos a lã para não deixar o nosso calor, a nossa temperatura diminuir. Então ele faz uma barreira. Quando a gente usa roupas no inverno, né, lã, moletom, enfim, na verdade a gente faz um bloqueio, não deixa o calor sair do nosso corpo, né? A gente se mantém aquecido porque nós não perdemos para o ar. Ah, mas tu disse que o ar, ele é um mau condutor. É um mau condutor, mas se tu ficar muito tempo ali em volta, tu vai perder a calor, né? Vai fluir, consequentemente, tu vai diminuir a temperatura, vai ficar com frio, certo? Vamos virar a página, vamos ver o que nós tínhamos aqui. Nós tínhamos um experimento, né? Não é necessário fazer, acho que o pessoal conseguiria entender aqui, ó. Pregos colados aqui numa barra de metal com cola quente. Tu aquece a ponta, primeiro cai esse prego, daí a temperatura vai aumentando para cá, depois cai o outro, vai aumentando, depois cai o nosso terceiro, assim se tivesse mais, assim sucessivamente. Se isso aqui fosse muito gigante, tipo assim, tivesse 1 km, né, lá na ponta nem aumentaria a temperatura, continuaria a mesma, porque ele, apesar de conduzir bem o calor, também tem suas limitações. Essas limitações são mostradas aqui nesse gráfico, né, pelo nosso cálculo de fluxo de calor da lei de Fourier. Então ele vai explicar isso. É um bom condutor, mas também se for muito, muito extenso, né, aí vai chegar um momento que ele não vai ficar todo ele na mesma temperatura. Agora nós vamos analisar essas perguntas que nós tínhamos que responder. Da número 1, né, da letra 1 até a letra número 6. É o seguinte, então. Imaginem dois corpos, temperatura A e temperatura B, sendo temperatura A maior do que a temperatura B. Ou seja, né, vamos botar aqui, um está a 100, outro está a 0, por exemplo. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, então eles vão, né, se encostar, vai haver troca de calor. Ah, mas não tem que ser no mesmo corpo? É, mas se tu colocar um corpo no outro, a gente sabe que por equilíbrio térmico, o que está mais quente, né, que está com a temperatura maior, vai diminuir, o que está na temperatura mais baixa vai aumentar. Então, assim, para ir direto aqui, a nossa resposta seria a letra D. O calor vai do A para o B até que ambos atinjam a mesma temperatura. Essa é a resposta. Por que vai do A para o B? Porque o A está numa temperatura maior do que o B. Nossa outra pergunta aqui, exercício 2. No café da manhã, uma colher metálica é colocada no interior de uma caneca, que contém leite bem quente. A respeito desse acontecimento, são feitas 3 alternativas. 1. Após atingir equilíbrio térmico, a colher e o leite estão na mesma temperatura. 2. Após atingir equilíbrio térmico, a colher e o leite passam a conter quantidades iguais de energia térmica. 3. Após o equilíbrio térmico, cessa o fluxo de calor que existia do leite mais quente para a colher que está mais fria. Pessoal, a 1 está certo, né? Quando atingir equilíbrio térmico, as coisas ficam na mesma temperatura. Agora, eles não vão ter energia térmica igual, a princípio, né? Olhando assim, a gente vai dizer que não. Por quê? Porque é o seguinte, a quantidade de leite é uma e a quantidade da colher é outra, são materiais diferentes, então a gente não vai considerar que vai ter a mesma energia térmica, tá? Eles vão ter energia térmica diferente. Depois, a questão 3. Analise e indique a questão verdadeira. Diz assim, calor e energia térmica são a mesma coisa. Não, já para por aqui, calor é uma coisa, energia térmica é outra.
B. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem quantidades iguais de energia térmica. Não, quando eles têm a mesma temperatura, não a mesma energia térmica. C. O calor flui da região de menor temperatura para a de maior temperatura. É falso isso aqui, é o contrário, né? Está invertido. D. Calor é energia térmica em trânsito que flui espontaneamente da região de maior temperatura para a de menor temperatura. É isso aí, ela flui automático da de maior para a de menor temperatura. E a nossa número E aqui, que não é, porque já foi a letra D, né? Um corpo somente possui temperatura maior que a de um outro corpo, quando a energia térmica também é maior. Não, não quer dizer isso, tá? A temperatura maior pode ser um pedacinho, uma moeda, né? Ele pode ter uma temperatura maior. E a gente pode pegar também sei lá, um blocão de metal e aquecer. E isso não quer dizer, tá? O corpo tem temperatura maior, mesmo tendo a energia térmica menor. Temperatura não tem a ver com energia térmica, com essa relação que está escrita aqui. Questão 4 do Enem. A sensação de frio nós sentimos, né? Resulta no quê? Quando a gente está sentindo frio, por que a gente sente frio? O fato de nosso corpo precisar receber calor do meio exterior para não sentirmos frio. Não é por isso, né? Então não é porque a gente precisa, a temperatura do ar está maior do que a nossa corporal, ou seja, tem que estar sempre acima de 37 graus para que a gente sinta frio. Não. B. A perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está na temperatura maior. Não é que normalmente a gente sente frio, né? A gente sente frio quando a temperatura da atmosfera está menor, não maior que o nosso corpo. 4, letra C. A perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está na temperatura menor. É isso aí, ó. 4, letra C. Quando a temperatura do externo, né, do ar, está menor do que a do nosso corpo, e muito menor, que a gente considera que está com frio. A letra D, o fato da friagem vem da atmosfera afetar nosso corpo, não, porque na verdade é o nosso corpo que vai doar calor, né? E da transferência de calor da atmosfera para o nosso corpo, não, daí nós sentiríamos calor se fosse nessa, e não frio, né? Se a temperatura da atmosfera está maior, para que haja essa transferência de calor. Bem tranquilo então, né, pessoal? Questão 5. Você sabe que a aprendizagem de física também se faz por meio da observação. Isso ocorre no nosso dia a dia. Faça um experimento. Caminhe descalço sobre um carpete ou tapete e depois vá para o piso. Pessoal, quando a gente, principalmente no inverno, se a gente está sem meia, é melhor ficar em cima do tapete do que no piso. Por que isso? Acontece o seguinte, como o tapete ele não conduz, né, é um mau condutor de calor, então assim, teu corpo não vai perder calor para o tapete. Nós não vamos sentir essa fluidez. Quando a gente bota o pé lá no piso, a fluidez de calor é muito maior. Aí vai dar a sensação de que o piso está mais gelado, só que não. Piso e tapete, o carpete, estão na mesma temperatura. A sensação que dá no piso de cerâmica é porque o calor flui muito mais do nosso pé para o piso do que do nosso pé para o tapete. Então, assim, essa nossa questão 5, a alternativa D é a correta. A condutividade térmica do piso de cerâmico é maior do que a do tapete. Ou seja, o nosso corpo perde muito mais facilidade o calor para o piso do que no tapete. E a nossa E, né, a nossa 6, vai ser o seguinte. Tem uma observação aqui, né? Na noite fria, você ficou na sala assistindo televisão. Após algum tempo, vai para a cama e deita-se debaixo das cobertas, lençol, cobertor e edredom. Nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas, e só depois de um tempo o local fica aquecido. Então, assim, quando tu deita lá na cama, o que acontece? Ela tá gelada, né? A gente fala assim, tá frio aqui embaixo. Aí, com o passar do tempo, ela vai se aquecendo. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque o teu corpo, ele tá uma temperatura maior do que embaixo da coberta. Então,
essa troca de calor vai ter entre o teu corpo e aquela região que está ali isolada termicamente, né? Ou seja, vai aquecer só o que está em contato contigo, mas não vai aquecer o ar que está ao redor. Então vai chegar no momento que vai ter o equilíbrio térmico e aí a gente vai ter a sensação de estar aquecido, porque tudo que está em nossa volta, ou seja, o cobertor ali e tudo mais, ele vai ficar na mesma temperatura do que nós. Ou seja, nós temos aqui a letra D. Isso é muito importante, pessoal, ó, entender. O cobertor e o edredom, eles não são aquecedores. O edredom não aquece ninguém. Eles são isolantes térmicos, que não deixam o calor liberado do seu corpo sair para o meio externo. Então fica tudo ali dentro como se fosse uma garrafa térmica, né? Ou seja, ele é um isolante. Tá, pessoal? Acho que por enquanto seria isso aí, então. Valeu aí, até o nosso próximo momento.